Saudações a todos presentes aqui no salão, aos ouvintes da Rádio Boa Nova, aos internautas que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Essa casa de fraternidade que nos propicia a oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita para entendermos melhor as questões da nossa vida. Que possamos estar atentos agora e que sejamos bastante felizes durante esta reunião espiritual. E como todas as reuniões que ocorrem nesta casa e em tantas outras, em nome de elucidar os ensinamentos que o Mestre Jesus nos traz, nós sempre iniciamos com uma prece, que é a ferramenta que nós temos para poder levar o nosso pensamento a mais próximo dos bons espíritos, a mais próximo de Jesus. E isso sim nos facilita muito o entendimento da nossa vida. Então vamos, onde nós estivermos agora, nos acomodando confortavelmente. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos e começar uma respiração mais profunda, porque neste instante nós vamos trazendo maior serenidade a essa velocidade da vida. Nós vamos trazendo maior calma aos nossos pensamentos, diminuindo o batimento do nosso coração, porque nós estamos amparados, estamos próximos dos nossos protetores queridos. E vamos pedindo, queridos amigos, protetores do plano espiritual, mais uma vez humildemente nos colocamos aqui para aprender as lições de Jesus. Que com a nossa mente mais calma, o nosso olhar atento, os nossos ouvidos alertas, nós possamos compreender essa mensagem e colocar em prática na nossa vida, fazendo assim com que a nossa semana seja repleta de paz, de confiança, de sucesso, de vitória. Fiquem conosco, mensageiros celestes. Fique conosco, Jesus, por hoje e sempre. Que assim seja. O tema que nos é colocado hoje para reflexão é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Essa frase que sempre nos é colocada, talvez muitas vezes nós não levamos a profundidade que ela merece, mas no momento oportuno é necessário que nós comecemos a olhar os ensinamentos de Jesus com um maior grau de atenção, porque ele não disse no seu curto espaço que passou entre nós nenhuma palavra que possa ser desprezada. Em todos os momentos, em todas as passagens das quais nós temos o conhecimento, hoje, por meio dos evangelhos, sempre ali tinha uma mensagem, tinha uma lição que nós deveríamos estar atentos para aprender, porque ela é muito profunda. Embora a frase pareça muito simples, num falar muito fácil, meu reino não é deste mundo, então Jesus não era deste mundo, e assim nós entendemos que essa era a mensagem principal, mas na verdade, quando nós vamos analisar o contexto em que ela surge, e depois, quando nós temos a oportunidade de conhecer as verdades reveladas por meio do Espiritismo, essa doutrina que veio explicar Jesus e aprofundar os seus ensinamentos, porque nós estamos no momento da nossa... Já estávamos, quando o Espiritismo surge no século XIX, prontos para aprofundar este conhecimento e não simplesmente mais aceitar as mensagens e as palavras de uma forma passiva,
mas já há o entendimento com o avanço da intelectualidade humana, da sociedade, das ciências. Existe um momento onde nós temos agora que aprofundar esses esclarecimentos, conhecendo melhor a profundidade da mensagem de Jesus. Voltando um pouquinho no tempo, só para nós entendermos que mundo é este que Jesus diz da qual ele não pertence, ou que o seu reino não é deste mundo. Que mundo é esse que o Mestre está falando naquele momento em que é inquirido por Pilatos, quando ele fala assim, se ele é rei, tu és rei? E Jesus diz, meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, meus ministros viriam aqui pelejar por mim e não me deixariam ser entregue aos judeus. Fica claro que este reino realmente não é o reino da qual Jesus reina ainda na sua totalidade. Mas, voltando um pouquinho no tempo, que reino é esse que Jesus fala? Na época de Moisés, mais ou menos 1800 anos antes da vinda de Jesus. Moisés, o grande profeta dos judeus, que libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, tinha o povo egito naquela época a detenção da maior intelectualidade que se era conhecida no planeta naquele tempo. Mas com o uso da sua intelectualidade, o máximo que esse povo tão inteligente soube fazer foram se utilizar da escravidão de pessoas para construir o seu grande império. Passado 1800 anos, a vinda de Jesus. Teria mudado alguma coisa? Como é que vivia a sociedade naquela época? Oprimida pelos religiosos e oprimida pelos imperadores romanos, que na época tinham o poder político e os religiosos, os fariseus, detinham o poder religioso. E na completude do seu poder e tudo que eles podiam fazer e tinham, pouca coisa se fazia para ajudar a sociedade, a não ser explorar cada vez mais e poder se situar e se confirmar, se permanecer no poder o quanto mais fosse possível. Naquela época, Jesus combatia esses hipócritas que, em nome da religião, em nome de Deus, se diziam o dono da verdade e que todos então deveriam estar subjugados a eles. Mas isso, meus irmãos, era coisa daquele tempo. Hoje em dia, não é mais assim. Será que não é mesmo? Hoje nós temos, para qualquer pessoa aberta, por meio da internet, da televisão, do noticiário, nós sabemos que mais da metade da população do mundo não tem acesso à rede de esgoto e água tratada. Como é que isso permanece nos dias de hoje? Como é que nós podemos entender que este reino da qual estava Jesus ali pertencia a ele? Tantas desigualdades sociais como esse exemplo que foi dado agora, desigualdades financeiras. Por que é que tantas pessoas nascem em famílias tão abastadas, com tantas disponibilidades? Criam-se países, regiões inteiras onde essas pessoas podem permanecer no usufruto de todos os seus bens e que fosse merecido. Mas, enquanto uma grande parte da população está na miséria, Síria, Paquistão e até mesmo o nosso país, com diferenças tão grandes, existem pessoas hoje que abrem mão da refeição um dia na semana, porque não têm disponível os alimentos. Ah, mas tem como buscar, tem como plantar? Será que essa condição é igual para todo mundo? O que acontece nesse mundo de hoje, que ainda propicia tantas diferenças? Mas agora vamos além, vamos conhecer um pouquinho mais deste nosso mundo. Por que é que uns nascem com tanta saúde, nascem com tanta saúde, com tanta inteligência, que até abrem mão da sua saúde para poderem ter momentos de prazer?
utilizando de substâncias químicas, utilizando-se de alimentação exagerada para poder sentir alguns minutos de prazer, detonando praticamente a sua saúde em detrimento de alguns momentos de uma suposta alegria. Enquanto outros, já além das dificuldades e diferenças sociais, nascem em lares com tantos problemas de saúde, deficiências imunológicas, tumores, leucemia, crianças que por ora não teriam nada que justificasse ter nascido com aquela doença, porque muitas vezes nós dizemos, está doente, mas abusou da saúde enquanto teve saúde. E é o que muitos de nós fazemos e observamos, que ficamos doentes porque abusamos muitas vezes da nossa saúde. Nos estendemos nas horas de trabalho, em busca de promoções, de melhora financeira, o que não está errado, o trabalho e a melhora financeira, o progresso está aí demonstrando isso, mas o excesso, a ganância, querendo cada vez mais, e aí ficamos doentes. Até aí é explicado. Mas e uma criança que nasce com deficiência física, com deficiência mental, e outras tantas pessoas que têm uma vida normal e que ao longo da sua vida desenvolvem algum tipo de doença? Onde estaria a justiça neste mundo? Claro, Jesus não é deste mundo que predomina a iniquidade, as diferenças, que predomina a vaidade, que predomina o orgulho, que predomina a exploração do mais forte pelo mais fraco. Jesus vem de um outro lugar. Qual é a natureza de Jesus? Como é que ele se apresenta durante toda a sua passagem na terra? Quais são as suas lições? Jesus diz: humildade, humildade, reconheçam que nós, neste momento, não sabemos nada ainda a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito dos nossos problemas, a respeito de todas as coisas que se passam conosco. Nós estamos começando a perceber que existe uma lógica em tudo isso, mas ainda não temos a convicção plena de que seja assim. Como é que eu poderia explicar tantas diferenças se o Mestre não nos deixasse a brecha? Seja humilde. E seja humilde, porque felizes serão aqueles que passarem pela provação com resignação, com confiança de que não é um castigo nenhuma dessas provações, porque nós estamos num processo de aprendizado. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, porque quando eu percebo nessa humildade que eu tenho muito a aprender, o aprendizado muitas vezes é sofrido, exige sacrifício, exige mudança de atitude, e eu preciso mudar. Mas foi essa a lição de Jesus. Seja humilde e lute para mudar. Jesus diz da mansuetude, da pureza de coração. Não pense o mal do outro. Não pense que você está sendo vítima, prejudicado pela vida, pela sociedade. Pense que todos erram, inclusive nós, e que estamos num caminho de progresso. Jesus diz: seja puro de coração. Tenha na sua alma, tenha no seu viver, no seu proceder, a pureza sempre de enxergar as coisas boas do mundo. Porque se existe um Criador, esse Criador jamais poderia promover a injustiça, porque ele jamais seria capaz de promover diferenças entre todas as suas criaturas.
Se nós partirmos deste princípio, nós vamos entender que tudo o que nos acontece absolutamente é para o nosso bem. Ah, mas uma doença é para o meu bem? Vamos ver. Onde é que essa situação vai me levar? Será que eu devo encarar e esperar para ver qual vai ser o final da história? Será que o final da história é dor e sofrimento? Ou para todos aqueles que resistem, o final da história é o sucesso, é a felicidade? E muito bem, Eduardo, mas agora você está falando de final da história, e quando é que a história termina? Meu reino não é deste mundo. Essa história não termina aqui. A história não termina com a morte do corpo. A história continua. Depois de tudo que nós vivenciarmos aqui, quando este corpo não nos prestar mais, não nos servir mais para o nosso aprendizado, virá a libertação. O conceito de que agora nós estamos enxergando a vida de uma outra maneira, porque o que existe além da morte veio por meio da doutrina espírita demonstrar e comprovar a existência da continuidade da vida futura. Meu reino não é deste mundo. De jeito nenhum. Em absoluto, este mundo material seria o reino em que Jesus iria reinar pleno. Simplesmente a nossa vida terrena é uma breve passagem. E quem começa a aprofundar este entendimento, entende que tudo que nela acontece é muito breve, é passageiro, e que aquilo que hoje nos atormenta, porque nós não conseguimos ver nada além disso, é justamente a nossa visão limitada do que seja a nossa vida. Estamos aprendendo. Jesus explica que bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que buscam, diante das dificuldades, das discussões, das brigas no lar, promover a paz. Buscar promover a paz. Ou qualquer um que esteja transformando ou permitindo que dentro do seu lar, da sua residência, se torne palco de duelo, de debates infinitos, que não terminam e só acabam em discussões e agressão, está indo contra a mensagem do Mestre. Qual é a vantagem que se tem de ganhar uma discussão e de se perder uma alma, se perder um filho, uma mãe, um pai? Porque estamos batendo pontos de vistas, estamos confrontando orgulho, ego, egoísmo, aquele que quer ser o dono da verdade. E de que isso me traz de ganho na vida futura, nessa continuidade? Nada. Mais vale muitas vezes calar por alguns instantes para que possa reinar a paz dentro do nosso lar. Muito mais, muito mais. Essa mensagem que o Cristo deixa realmente não pertence àqueles que vivem apenas neste mundo material, incansável e restrito. E ele ainda vai dizer, como sendo a união de todos os mandamentos, de todos os profetas, e de tudo o que ele disse, ame ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Compreendendo a existência de uma inteligência maior, que promove a harmonia de todo o universo, não é só o nosso, é de todo o universo, de todos os espíritos, de todas as almas, de todos os seres vivos, reconhecer essa existência e amar ao próximo, aquele que é exatamente a mesma coisa que eu, porém está em momentos diferentes. É exatamente uma alma como eu, é exatamente um espírito como eu. Mas ele coloca a condição, amar ao próximo como o quê?
como a si mesmo. Muitas vezes, nós não respeitamos os nossos limites. Até onde nós permitimos também sermos abusados, explorados, humilhados, e depois chega um momento onde nós dizemos, eu não aguentei mais e eu explodi. E acabei dizendo coisas que não queria dizer. Por quê? Porque no momento certo eu não soube dar o limite. Eu não soube me amar. E veja que o Cristo colocou como a si mesmo. Eu não saberia se eu não sei exercitar esse amor comigo mesmo. E exercitar esse amor também é me perdoar daquilo que faço, daqueles erros que cometo. Mas também ter limites para até que ponto eu vou aceitar isso que eu estou considerando que está me agredindo aos poucos, que está me destruindo, que está me machucando. Ele diz como a si mesmo, aprendendo a amar, a mim saberei automaticamente amar ao próximo. Este é Jesus. E Jesus, mesmo sendo inquirido, tu és rei, Jesus não se considera rei. Ele diz, tu o dizes. Porque se eu fosse rei, estariam aqui várias pessoas tentando me defender. Mas cadê eles? Não estão. Ou seja, eu não sou rei. Mas ele fala, meu reino não é deste mundo. Ele não fala que ele é rei no outro mundo também. Simplesmente que ele pertence na esfera que ele se encontra a um outro momento da humanidade que pretendemos chegar, mas não este que seja a matéria. E que mundo seria esse? Nós vamos entender, então, por meio da doutrina espírita, que existe uma progressão humana, uma progressão, uma continuidade, um progresso na evolução espiritual de todos os seres inteligentes e também uma progressão material de todos os mundos habitados. Existe um crescimento. As pessoas, os espíritos progridem, aprendendo a amar ao próximo como a si mesmo, e os mundos em que elas habitam também progridem. Ou seja, este mundo em que nós estamos, imperam doenças físicas, imperam injustiças, imperam desigualdades, disputas, orgulho, vaidade. Mas isso não é uma condição dos mundos mais evoluídos. Pessoas mais evoluídas, espíritos mais evoluídos, habitam mundos mais evoluídos. Matérias que não se distorcem, que não morrem, que não se desfazem, que não ficam doentes. Ou seja, as doenças são provocadas pelos nossos pensamentos inferiores, pelos nossos pensamentos enfermos, depressivos, magoados, de rancor, de inveja. Nós provocamos doença no nosso mundo material e por isso este mundo é da maneira como ele é. E de onde vem tanta certeza, tanta convicção de que as coisas estão procedendo exatamente desta maneira? Existe uma comunicação neste capítulo que é de uma rainha da França, que foi dada em 1863
no grupo em que Kardec estudava comunicações dos espíritos. E ela, num trecho, ela conta sua história, que quando era rainha na França, se achava a dona do pedaço, a dona de tudo. Ela poderia fazer, mandar e desmandar, e todos estariam recebendo ela sempre com uma reverência. Saudosa majestade seria ela enquanto viva, e depois da morte, esperava que fosse recebida nos reinos celestes com toda a reverência da rainha que era. Porém, logo nos parágrafos iniciais, ela declara sua grande decepção, inclusive relatando que no mundo espiritual via diversos de seus súditos, que ela considerava muito menores do que ela, em condições muito melhores, livres, tranquilos, enquanto a sua consciência pesava a cada minuto que passava no mundo espiritual. E no final, numa prece, praticamente uma prece, pedia a Jesus a seguinte expressão: ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através dos espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam a morada celeste e que lhes poderiam abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Mensagem de uma experiência que aquele que teve tudo aqui na terra, tudo aquilo que nós hoje consideramos, a maioria de nós, consideramos como sendo a felicidade, o reflexo de tudo que há de melhor, que é ser um rei, uma rainha, com todos paparicando, com todas as necessidades materiais atendidas, com os melhores médicos, com os melhores tratamentos. Quando chega ao plano espiritual, vem em prece pedindo a Jesus que interceda por ela e por todos que pensam ainda da mesma maneira. Porque é grande a ilusão que nós temos quando chegamos no mundo espiritual, de que lá seremos recebidos com glórias, porque aqui tivemos sucesso A, B ou C, sucesso financeiro, sucesso social, ou seja ele qualquer tipo, sem transformar em nós aquilo que é mais necessário: a caridade, a humildade, a ética e a moral. Tudo que o Cristo nos explica em toda a sua passagem, se nós pudéssemos transformar em apenas duas expressões, duas lições ou duas metas que nós deveríamos seguir todos os dias, não seria ganhe promoção, não seria tenha sucesso, seria ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Buscando fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco,
está aí o exercício da verdadeira caridade, da verdadeira ação no bem, da mais profunda verdade, o reino do Cristo, de onde Ele vem e para onde Ele nos inspira que nós consigamos chegar. Em breve, uns mais cedo e outros mais tarde, mas nós pertenceremos a este mundo. Estamos neste caminho. Agora, momentaneamente, é um pouco mais doloroso porque estamos aprendendo. Mas, enfim, chegaremos lá. E aproveitemos ao máximo as oportunidades que estamos tendo agora. Porque quanto mais felizes formos aqui, mais rapidamente atingiremos essa meta. E assim, após essa nossa breve reflexão, nós já podemos nos preparar para exercitarmos o amor a todos os nossos irmãos por meio das vibrações. Vamos, mais uma vez, nos acomodando confortavelmente onde nós estivermos, trazendo a imagem de Jesus à nossa mente para nos inspirar. E vamos emitindo pensamento, desejo de cura a todos aqueles que estão internados nos hospitais, com o corpo doente, com a alma sofrida. Senhor, que eles recebam essas nossas energias neste instante e que seu corpo possa reagir e combater as doenças, retirando tudo aquilo que há de mal naquele corpo e colocando células renovadas de vida, pureza, e com essa consistência recuperem sua saúde. Vibremos. Vamos vibrar por todos os familiares, parentes, amigos que estão na expectativa de boas notícias. Que essas energias purificadoras renove suas esperanças a cada dia, a cada minuto de sobrevida, porque sempre há um momento crucial em que tudo pode ser revertido. Vibremos. Por todos aqueles que estão retornando à pátria espiritual, que as suas aflições, suas inquietudes sejam sanadas por meio de um abraço muito carinhoso dos seus protetores, dos seus parentes, dos seus amigos que estavam ansiosos pelo seu retorno e possam se sentir confortados, sentindo o amor divino que devemos ter uns pelos outros. Vibremos. E enfim, por todo este nosso planeta Terra, nossa casa bendita, nossa morada momentânea, que este planeta seja envolvido com uma luz que renove todas as energias, todos os pensamentos que estão prevalecendo neste momento para pensamentos harmoniosos, de prosperidade, de equilíbrio, de fraternidade. Vibremos. Graças a Deus. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por estes momentos que tivemos de estudo da Tua Palavra e que ela possa crescer cada vez mais em nossos corações, se fazendo presente em nossas atitudes, vivificando o amor, a fraternidade, o entendimento em nossas vidas, em nossa sociedade, em nosso país. Fiquem conosco por hoje
e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Na próxima semana, o tema estudado aqui será Educação, Caminho para a Evolução, uma homenagem a Kardec, com pesquisa livre pelos expositores. A todos os presentes, a todos os amigos que nos acompanharam pela Rede Boa Nova de Rádio e a todos os internautas, nossa gratidão pela permanência e pelo acompanhamento de todos os estudos que fazemos nesta casa. Que possamos permanecer com esta união ainda por muitos e muitos anos, de hoje, sempre, até que assim Deus nos permita. Uma boa noite e até a próxima oportunidade.